Sorria, você está sendo filmado. Estou hoje com Eliezer Bilejan Ribeiro, autor de Da Capa ao Fim. Em tempos de coronavírus, o cumprimento é assim, ó, vamos lá. Só no cotovelo. Só no cotovelo. Ó, pezinho também. Isso aí. Eliezer, arquiteto. Né? Arquiteto. Ó, o grande poeta João Cabral de Melo Neto tinha muitas criações comparando a criação poética com a arquitetura. Compare você também. A gente costuma falar que a arquitetura a gente tem, né, vários tijolinhos sendo utilizados para construção, módulos, aí depende do sistema construtivo, né? E a literatura também. A gente tem na poesia a composição com versos, palavras, frases, então a gente consegue fazer essa organização de maneiras diferentes. Da mesma maneira que a gente tem arquitetura, você pode fazer alvenaria, você pode fazer de gesso, você pode ter vários módulos compondo. Para a literatura também, na poesia você pode compor com versos, né? Nos contos, então é tudo muito modular para a gente ter uma obra completa no final, né? Perfeito. Chamar a atenção do leitor. Inclusive, filologicamente, literatura significa coisas feitas com letras, né? Então dá para pensar numa questão de construção. Nos pequenos módulos. E como que você construiu esse livro? Da capa ao fim. O que que tem aqui da capa, que é aqui, ao fim, que é aqui? A gente tem muita coisa e várias coisas em vários estilos diferentes, várias experimentações, né? Assim, até eu já tive algumas perguntas, algumas críticas nesse sentido, assim, né? Sobre qual é o estilo do que tem nesse livro. É estilo literário. Estilo literário. A gente tem sonetos, a gente tem composições versos livres, a gente tem rimas muito métricas, tem sem rimas, então assim, é um apanhado geral de praticamente todo tipo de escrita que eu já produzi. O seu projeto, então, literário, nesse livro aqui, é uma ideia de passar por vários gêneros, ou é uma coisa que surgiu no sentido que você foi compondo e depois juntou e construiu uma obra da capa ao fim? Foi mais nesse sentido, porque é um apanhado geral, né, de vários textos, assim, Eu comecei a escrever com 10 anos, né? Eu tive um incentivo muito grande de professoras na parte de literatura, língua portuguesa. Então eu comecei a escrever com 10 anos. De lá para cá, sempre fui escrevendo. Esse livro ele é de 2015, né? E ele é meio que uma seleção dos que mais me representam, assim, dos que mais me tocam, dos que eu mais gostei de serem produzidos. Acho que é mais nesse sentido. Então foi feito meio um apanhado geral. Ele foi produzido para uma coletânea, né? Foi publicado pela UFG, né? Pela coleção Vertentes. E a proposta era essa, era a publicação do livro, né? Não era uma publicação de poemas isolados. Então eu fiz meio que uma coletânea mesmo dos principais. E aí eles foram pinçados justamente para fazer esse emaranhado bem sortido mesmo. Isso. E no caso, qual é a sua formação? Assim, você disse que foi muito incentivado na infância. O que você lia? O que a sua família te passava? Tal? O que você foi atrás? Eu sempre li muito, né? Assim, desde pequenininho, assim, aquela coisa de o pai e a mãe sentar para contar a história antes de dormir. Assim, eu lembro assim, na infância mais remota de minha mãe e meu pai lendo a coleção do Monteiro Lobato. Então, assim, eram volumes que tinha pano para manga ali para ficar um ano lendo cada volume, que a gente tinha a coleção completa, né? Eu sou da época da enciclopédia. É aquela coleção azul? Ela tem o desenho do Pedrinho correndo. Sim, essa coleção é clássica. Eu tava vendo aqui as enciclopédias, eu sou da época das enciclopédias, né? Eu brincava que hoje eu não sei o que Criança, seria. Enciclopédia é uma Wikipédia de papel. Tá bom? Dá trabalho para achar, não tem um buscar. Exatamente. A gente brincava até quando era criança com relação a ir passando as páginas e botava lá em bandeiras. Vamos escolher bandeira. Essa bandeira é a minha, e a gente ia passando, porque era o que a gente tinha, né, assim, de produto que chegava pra gente. Então, assim, eu tenho essas lembranças. Você lia a enciclopédia, então? Você tinha esse hábito? A gente abria para ver em que letra saía. Legal. Então, coisa interessante que às vezes nós desvalorizamos, mas a enciclopédia, o texto era feito por grandes nomes. Por exemplo, o Otto Maria Carpo,
ele foi responsável por vários verbetes de enciclopédia brasileira. Existiam, né? Sim. Desenvolvimento de significados. Isso, né? Você pegava um erudito, né? Não, faça pesquisa sobre tal tema, o cara ia lá e fazia, né? Quer dizer, é uma leitura fundamental, né? Não, sei dizer que, por exemplo, que não tem essa coisa da Wikipédia, que eu acho muito legal, que é colaborativo, mas ao mesmo tempo você coloca um monte de coisas erradas ali, às vezes até de zoação, de brincadeira e tal. É até muito comum a gente ver pessoas falando, não, no meu verbete tá errado, né? Não é aquilo e tal. Mas a enciclopédia tinha todo um cuidado, né? E a gente tinha essa questão do vendedor, né? Que passava todo ano com a edição nova. Essa que é a 2000 não, né? Era 1988, 1989. E a gente tinha nessa época, esses professores de língua portuguesa, de literatura, a coisa de cada dia trazer uma palavra nova. Então, assim, na minha formação a gente tinha isso, a gente pegava o dicionário e tinha que trazer uma palavra e apresentar o significado para a turma. Legal. Então a gente tinha esse contato muito maior e eu sempre fui muito incentivado em casa, sempre teve muitos livros, minha mãe é professora, né? Então assim, ela tinha um acervo assim, considerável. Lógico, dentro da área dela, que é serviço social, mas a gente sempre tinha curiosidade de ler, eu sempre gostei muito de ler tudo. Então você começou com o Monteiro Lobato, aquela coisa clássica, isso, assim, um pouco quadrinho também, né? Você gosta muito de quadrinho, Mônica, Disney ou não? Não, eu já gostava mais dos super-heróis, desde pequeno, assim, também. Conan, Batman... Conan, o que é bom na vida, Conan. E o preto e branco. O colorido não chamava tanta atenção, o desenho. E foi o que, a longo prazo, acabou me levando para arquitetura. Porque aí eu comecei a escrever e desenhar. Inclusive você também é artista plástico, né? Também. A gente faz algumas produções de fotografia, né? Intervenções vídeo digitais, também, né? Vídeo também. Como que é essa parte da sua produção? Ela dialoga com a literatura ou você acha que é uma coisa estanque? Não, é mais estanque, assim, dialoga muito pouco. Eu já tentei fazer alguns combinados, até de ilustrar alguns textos, de ilustrar uns contos, mas eu acho que vai meio viciado. Quando eu faço uma ilustração, porque eu acho que fica muito amarrado em uma interpretação minha. Sim. E eu acho que o mais bacana, principalmente dessa parte de poesia... Você tem que conseguir um Frank Frazetta para você. Tem que ter uma produção independente que interprete. Mas a questão mesmo que eu acho bacana da poesia é isso, cada um ter uma interpretação diferente. Sim. E eu acho que isso aí é o fundamental. Assim, eu tenho essa clareza muito grande, eu não escrevo para mim. Eu escrevo, às vezes tem coisa que eu escrevo, guardo, vou ler dali 1 ano, dali 6 meses, e até me dá uma surpresa, modifica alguma coisinha ou não, é isso aqui mesmo. Então acho que isso é o mais bacana. Essa é uma boa pergunta. Qual é o seu método de escrita? Como você faz? É escrever tudo que me vem à cabeça. Eu tenho um arquivo, eu chamei ele de Fradimp, que são fragmentos incompletos de pensamentos. Então eles têm 2 versos perdidos, ele tem às vezes títulos que é assim, vou escrever alguma coisa com esse título, achei isso bacana, né? Estou passando aqui a enciclopédia. Então vou escrever alguma coisa algum dia com o título a enciclopédia, mas não tem nada construído a respeito daquilo, mas fica ali guardado, né? E de vez em quando... Tipo um banco de ideias. Tipo um banco de ideias, De vez em quando eu abro, dou uma olhada, então eu tenho às vezes essa prática de anotar tudo. E você anota, como é que é? Está digitado? Digitalmente, depende. Às vezes eu estou fazendo um projeto, vem a ideia, abre o Word e vai para ele. Mas você tende a guardar... Você tende a guardar o banco de ideias digitalizado. Eu tenho 5, 6 cadernos de anotação, 5, 6 porque eu ando com um e largo em algum lugar e fico em casa, então eu tenho um que fica dentro do carro, às vezes vai no guardanapo, e eu vou juntando isso tudo, mas eu sempre depois digitalizo, né, e fica dentro desse arquivo, e dos arquivos que estão finalizados, e tem alguns textos que eles saem de primeira, né, eu começo a escrever a ideia, ele vai até o final. Tem outros que não, tem outros que vai um pedacinho, depois eu pego junto com outro, é bem misturado. Assim, o Borges diz que nós publicamos para nos livrarmos do texto. O que você acha disso? Eu acho que é bem por aí. A gente tem... Eu pensava, às vezes, eu comecei participando de alguns concursos, assim, de poesias, Isso aqui, inclusive, é um concurso que você ganhou, né? Isso, esse foi de um concurso, mas foi o livro completo. Mas esses dias, assim, mande uma poesia, né? Sei. Para publicação física, digital...
E eu fazia muito para isso, né? Eu sempre gostei muito assim das coisas que eu escrevia, às vezes ficava, será que é bom ou será que eu sou meio louco, né? E mandava pensando muito nisso, deixa eu ver o que retorno eu tenho disso. E aí eu tenho muito isso, que eu não escrevo para mim, e às vezes pode ser isso, mas para me livrar, para tirar aquele fardo de ser o meu escrito, né? E você escreve prosa? Escrevo também, escrevo alguns contos. E qual é o seu estilo na prosa? Eu gosto mais Porque na poesia é versátil. É versátil. Né? Eu gosto mais da prosa ou de coisas mais ficcionais, e aí eu gosto muito ficção de... Ficção você diz fantasia, ficção científica? Fantasia para terror. Eu gosto muito de Stephen King. Sim. Só que não chega nem aos pés, mas assim... Eu acho que sim. Não. É sim, porque eu não gosto de Stephen King, mas tudo não, bem. eu Fofoca. gosto. Mas assim... Mas eu adoro Lovecraft. Você gosta? Então, gosto. Muito gênio. bom. Muito bom. Gênio. Então, assim, eu tento, às vezes, fazer algumas coisas, assim, mais nessa área da fantasia, Sim. meio terror, mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Então, eu começo a pensar sobre e a coisa me dá uma bloqueada. Então, mas isso é legal também, né? Porque você se serve de termômetro, né? Pra produção, né? Só que eu sou medroso demais. Filme de terror você não gosta de assistir, não? Gosto. Esse é o problema. Eu sou um medroso que eu gosto de passar medo. Mas essa é uma boa pergunta. E tem aquela ideia de que o medo que nós sentimos, aquele medo controlado do filme de terror, da narrativa de terror e tal, nós gostamos de sentir aquele medo porque nós sabemos psicologicamente que não é o medo real. Né? Como que você trabalha isso na sua produção, já que você sente tanto quando você está escrevendo? Eu penso isso enquanto isso, e assim, o que me tranquiliza para conseguir lidar com isso é pensar que não é o real, mas com medo de que seja. Então eu sou aquela pessoa que eu começo a escrever, se eu começo a escrever sobre alguma coisa e aquilo me incomoda, eu fico olhando para o lado para ver se não está acontecendo. Então... Já que você gosta do Conan, eu me lembrei de uma história que o Howard, né, ele dizia que ele começou a criar o Conan porque numa noite, você conhece essa história com certeza, de madrugada tal, ele estava escrevendo e de repente ele sentiu uma sombra do lado dele e um gigante de bronzeado. Se você não escrever, cortarei sua cabeça. Ele escreveu o Conan, né? É bem por aí. E eu fico com medo de que apareça. Então isso às vezes me motiva. E assim, eu sou aquela pessoa que mesmo com esse medo eu não paro. Né? Eu continuo. Então assim, isso me deixa assim, um pouco angustiado, mas ao mesmo tempo, à medida que vai saindo, a coisa caminha. E eu gosto muito de crônicas. Eu gosto muito da questão da produção da crônica. Bem interessante. Porque é aquela coisa assim que você... acho que é uma maneira de você lidar com situações do dia a dia que às vezes podem ser inusitadas, né, mas que contam assim, uma história que normalmente a grande maioria vai se identificar. Né, e de repente vai ver aquilo como uma coisa mais palpável, que pode fazer parte do dia a dia. Então eu acho isso bacana, assim, eu gosto muito disso também para trazer um pouco dessa coisa assim do dia a dia. Sim. Quem que você lê hoje? Hoje eu estou relendo e trilendo e quadrilendo Manuel Bandeira e Carlos Drummond. Isso aí tem que ser sempre. Tem um do Stephen King, apesar de você não gostar, que fica ali e eu vou lendo não, mas só esclarecendo, meu Stephen King é o seguinte, eu acho que ele é um grande contador de histórias, né? Só que ele não é um grande estilista, né? Então, não. Mas ele reconhece isso, inclusive ele tem livros. Eu ia te falar agora, esse que eu estou lendo no momento é um de contos, onde ele fala justamente isso. E ele no começo dos contos, ele meio que fala assim, de onde veio a ideia daquele conto. Sim. Aí ele fala isso, eu estava lendo fulano, e aí pensei, por que ele consegue escrever tão bem e eu não? Vou tentar escrever igual ele, mas não deu certo. Então ele começa colocando isso, eu acho isso muito interessante. E eu acho interessante quando a gente tem essa explicação da construção, porque aí eu vejo que às vezes são coisas que todo mundo que escreve acaba passando por algumas situações assim. E eu tenho uma série da Agatha Christie que eu começo a ler sempre e vou retornando, assim, aquela coisa do mistério, e que ele tá lá, que é uma coletânea do... Eu nunca sei pronunciar o nome dele. Me fugiu agora. Professor X. Não, o detetive dela, me fugiu completamente o nome. O Poirot? Poirot. Sim. Porque eu Hercule Poirot. Hercule Poirot. Eu não tava o Hercule parado aqui e não saía. E que eu acho fantástico. Sim. Eu acho fantástico, assim, aquela coisa que às vezes você pensa assim, mas era tão lógico, né? Por que eu não penso numa história dessa?
e que eu sou, assim, muito apaixonado Hercule pelas Poirot histórias dele. venceria Sherlock Holmes? Venceria. E venceria com o pé nas costas. E a Miss Maple venceria o Sherlock Não, Holmes? aí eu já fico na dúvida, porque assim, o que acontece? Eu acho que o Sherlock Holmes, ele vai muito no lógico, né? E às vezes o Poirot, por exemplo, ele vai no que a gente não imaginaria que seria, mas quando você vai ver até um pouco lógico. Né? Mas e a Miss Maple já acho que já vai também mais no óbvio, assim, não sei, dá uma briga boa Dá aí, uma briga boa. o pacote de três. Eu sempre acho que o Padre Brown ganha de todos, né? Mas vai saber também, qual, né? qual que é o... É do Chesterton, né? Aquela coisa dos detetives clássicos. Tem o do Edgar Allan Poe também, né? O Allan Poe eu gosto bastante também. Tem um livro que toda vez eu olho ele, não posso falar de quem é, que é uma ex-professora da época da arquitetura, assim, nossa, tem que devolver esse livro. Mas eu vou ler ele de novo. E ele vai ficando. Por quê, né? Quem mandou que ela inclusive me passou. emprestar? E ela inclusive me passou. Ele falou assim: não, dá uma olhada, você precisa ler O Corvo. Isso era na época da faculdade. Sei. Eu fiquei muito marcado com aquilo ali. Nunca mais. Você nunca mais é a mesma pessoa. E nunca mais vai devolver o livro E também. nunca mais vai devolver. Não, um dia eu vou. Depois que eu terminar de ler pela última vez. Exatamente. Mas é muito por aí, assim, eu acho que eu tenho muito isso, da mesma maneira que eu vou escrevendo muita coisa ao mesmo tempo, eu também vou lendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho essa mania de ter 3, 4 livros sempre, assim, para ir lendo. E os quadrinhos acompanhando ali do lado. Qual o grande quadrinho de todos os tempos? Eu gosto, o grande, assim, uma edição, aí é sacanagem. Todo mundo vai falar Watchmen, né? Watchmen é igual Beatles, né? Não, mas eu gosto muito dos preto e brancos. Então eu gosto muito do Eisner, gosto muito mesmo. Eisner. E eu sou muito apaixonado por Nova York. É um que eu pego assim para o álbum Nova York dele. O álbum Nova York. Sei, que é eu pego para ver e rever, e assim, se fosse separar assim, o Sinal do Espaço, você gosta? Gosto do Sinal do Espaço. Se fosse para separar um picado assim, era o Edifício. Sim. Aquele para mim eu acho assim fantástico. Eu tenho ele tanto no Nova York, né, que é a coletânea, quanto e esse Edifício dialoga muito com o Perrec, Vida, Modo de Usar, que é aquela coisa de um edifício e as vidas das pessoas que passam por ali. Eu acho é uma leitura assim fantástica. Sim, espetacular. E por falar em leituras fantásticas, caminhando para o fim aqui, eu sempre faço a seguinte pergunta. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, você que gosta de ficção, né? Se você fosse ser um homem-livro deste livro, ou alguém que decora o livro e se torna aquele livro, que livro você decoraria? Que livro você se tornaria? Eu tentei, desde pequeno, assim, decorar Navio Negreiro, nunca consegui. Castro Alves. Castro Alves. Eu gostaria muito também de algum do Augusto dos Anjos. Poderia ser qualquer um, assim. Acho que me identificaria bem. Grandes escolhas. Então, últimas palavras? Eu acho que leiam, né? A gente estava numa discussão aqui mais cedo, né? E a gente chegou à conclusão que os livros não vão acabar no mundo. Não vão. Não tão cedo. Leiam, e aí leiam pegando as páginas, folheando, sentindo o cheiro, né? Se tiver de quarentena, leve uma pilha de livros, né? Além do álcool gel. E é isso aí. Aê!